a colaboração do professor Luiz Carlos, que esteve lá no nosso departamento. Bom, nós ouvimos aqui várias discussões, né? A parte financeira, a parte política, mas nós estamos na engenharia, clube de engenharia. Engenharia se faz com engenheiros, não é? E, sinceramente, eu não vi nada falando sobre recursos humanos na área de telecomunicações. Isso me preocupa muito. Deve preocupar os senhores também. Quer dizer, antigamente, Patrus, quando nós nos formamos, era uma demanda enorme de engenheiros de telecomunicações, né? Hoje em dia, infelizmente, o que está acontecendo? A turma que está se formando na UERJ não tem emprego. Não sabe o que vai fazer. Está se preparando para concurso. Isso é muito triste. Como é que a gente vai fazer engenharia nacional sem ter engenheiros? Essa demanda virá lá na frente. Mas, se não houver um alinhamento entre o mercado, o que o mercado quer, e as universidades, esse gap vai ser muito grande. E vai se ter, digamos assim, um recurso, uma necessidade muito maior de você alavancar a formação de recursos humanos. Queremos engenharia nacional? Como é que a gente vai fazer engenharia nacional sem ter engenheiros? Impossível. Então, eu acho que o Clube de Engenharia, aí ficou uma sugestão, seria fazer um levantamento dessa questão de formação de recursos humanos, tá? Como é que está essa questão, até motivacional, para ver oportunidades no mercado que os jovens engenheiros têm no futuro. Porque, se nós não nos preocuparmos com isso, daqui a pouco a formação de engenheiro vai acabar na área de telecomunicações. Então, fica aí o fato é o seguinte, eu até... quando eu estava preparando a palestra, né, eu falei assim, bom, no início eu tenho que dizer o seguinte, eu acabei não dizendo. Obviamente que a abordagem que eu fiz aqui, ela não aborda todos os assuntos da área de engenharia, né? É impossível, em 1 hora e pouco, eu abordar todos os assuntos relativos à engenharia, à área do setor de telecomunicações, né? Então, eu já ia avisar isso, só que eu não fiz. Mas é claro que essa área de recursos humanos, a gente sabe o problema que é atualmente, né? A gente sabe que a formação hoje é muito pequena, existem focos, né? A gente tem colegas na Fluminense, né? Colegas meus de turma, né? O Eduardo Vale, não sei se você conhece, enfim. Eles estiveram aqui há pouco tempo, fizemos um evento junto com eles aqui. A gente tem essa preocupação efetiva, né, de como é que, hoje, o engenheiro se encaixa nessa produção de conhecimento, nessa produção nas empresas operadoras de uma forma geral. E até a forma de compromisso que esses engenheiros têm hoje em relação às operadoras mudou muito, né? Na nossa época, a gente tinha uma disposição de vestir a camisa, né, como a gente dizia, muito grande, porque a gente sabia que as empresas eram empresas que realmente davam importância à formação, né? A Embratel, por exemplo, tinha um centro de treinamento que treinava, ela fazia um curso de pós-graduação, né? A gente tinha a área de dados da Embratel, era um curso de pós-graduação de qualquer universidade, eram matérias e mais matérias que a gente teve lá dentro exatamente na formação do profissional, né? O que hoje a gente não vê em nenhuma operadora, né? Então, isso além disso, né, nós tínhamos um centro de pesquisa que fazia realmente pesquisa aplicada às telecomunicações e que hoje, esse centro de pesquisa, que era um orgulho praticamente da telecomunicação nacional, virou uma companhia de consultoria, que é o CPQD, né? Hoje o CPQD é uma companhia de consultoria. Então, isso é mais um elemento, né, que degradou com o tempo, né? E essa degradação fez com que os engenheiros formandos nem escolham mais a área de telecomunicações como uma área que, na nossa época, faltava gente, né? A Telepar, na época que eu formei,
foi lá na PUC para pegar as pessoas e levar lá para o Paraná. Nós fomos juntos, Fomos e voltamos de ônibus numa guerra de travesseiro na volta, né? Foram 2 ônibus, alguns ficaram, outros não, né? Eu não fiquei. Mas teve colegas nossos que ficaram por lá no Paraná. Então, era, exatamente. Então, é preocupante mesmo, enfim. Mas eu não abordei porque, simplesmente, se eu fosse pegar todas as áreas, né, ia faltar tempo para fazer. Mas essa preocupação a gente realmente tem. E vamos ver, eu vou seguir um pouquinho essa indicação sua para ver o que a gente pode obter de informação nisso, né, para tentar incentivar a... eu acho que toda sexta-feira, amanhã a gente vai ter a reunião. Amanhã, sexta-feira, às 11 horas, a gente faz religiosamente a reunião aqui no clube, né? Márcio, a prioridade é sua. Eu tenho uma informação para dar sobre esse detalhe, é uma informação novíssima. Alô? Não, é justamente sobre esse assunto, né, de engenheiros, né? Eu acho que, não sei se é a forma que você colocou, que me deixou um pouco surpreso, porque se tiver postos de trabalho, vai ter gente se formando e escolhendo isso, né? Eu, por exemplo, trabalhei durante muito tempo na Cobra, computadores, na época da reserva de mercado, né? Enfim, a reserva de mercado foi muito criticada por muita gente, dizendo que aquilo foi um atraso, mas, com certeza, aquilo fez com que gerasse muitos empregos para engenheiros, ou seja, muita gente. E, quando se analisa a reserva de mercado, uma coisa é indubitável, ou seja, formou muita gente, né? Ou seja, as pessoas adquiriram experiência, né, no mercado naquela época, que depois esses engenheiros foram trabalhar, quando acabou a reserva de mercado, foram trabalhar em outras empresas, mas já tinha gente com experiência, né? Então, eu acho que é preciso ver por que o mercado não está demandando. Isso é mais importante. E quando, em relação a essa estatística, quer dizer, esse dado de que as empresas estão investindo 14% em pesquisa, né, é preciso ver, esmiuçar um pouco como é que elas estão investindo isso, né? Não é 14% em pesquisa, é 14% da receita bruta em renovação de rede. Não é nem pesquisa, é em renovação de rede. Ou seja, da receita bruta da operadora, ela pega 14% para renovar a sua rede, né? Ampliação, renovação... E isso implica em quantos postos de trabalho? Não tem... Evidentemente que tem uma relação, mas não está mensurado nisso. Hoje de manhã, por exemplo, eu estive numa das terceirizadas que presta serviço à TIM, à NET, e os trabalhadores, antes até de capacitação, de formação, não tem direito nem às coisas mais básicas, a ticket, essas coisas todas. Então, toda a rede externa do setor de telecomunicações hoje, não há nenhum investimento em capacitação. Então, se você tiver algum engenheiro lá, deve ser raro. Na área de call center, os trabalhadores ganham salário, basicamente, salário mínimo, né? E as grandes operadoras, inclusive a Vivo já anunciou uma demissão nacional de 8.000 trabalhadores, tá? Por causa da consolidação aí junto com a GVT. Então, a área de engenharia, né? Não há a esperança quando você tem perspectiva de crescimento, né? Nenhuma dessas empresas, a Oi, que é nacional, desde que ela entrou no mercado, ou seja, desde 98, ela não comprou um terminal trópico, um terminal desenvolvido pelo CPQD. Ou seja, o CPQD
mesmo que tivesse mais recurso, ele trabalha hoje só a partir de demanda no mercado. Como o mercado nacional basicamente não demanda, né, inclusive não compra quase nada, é um setor mais de consultoria, né? Hoje as empresas são empresas mais de venda, né, do que de engenharia. É isso que ocorre. Vou fazer um remarque. No nosso, não, mas eu sei, mas isso vai servir para ele. No nosso tempo, pegue a melhor escola de engenharia do país, o ITA. No nosso tempo, engenheiros do ITA trabalhavam na Embratel, trabalhavam em outras entendeu? Agora, me mostra algum engenheiro do ITA que vai para a Oi, que vai para... Não tem, cara. Faça uma enquete e veja que ali é cortado, não tem essa perspectiva. Então, isso se espalha para as outras escolas. E quer dizer, que as pessoas se formam, provavelmente não vão nem fazer telecomunicações porque não tem atração. E aí mingua o número de alunos, que aconteceu na PUC, eu venho acompanhando. E com isso você cria novas empresas, incentiva a criação de novas empresas, né? E isso é o que foi feito na época da informática, né? da lei de informática, e que na época das empresas estatais da Telebrás existia, né? Nós tínhamos um parque industrial significativo que hoje não temos mais. E isso faz com que as áreas de formação dos engenheiros sofram, né? Então, hoje a gente tem... isso já foi divulgado, eu mencionei aqui, né? Eram 450 empresas, hoje são 60, né, na área de telecomunicações. Por exemplo, qual é a política na área de tecnologia e telecomunicação nacional? Não existe. A gente não vê nenhum esforço integrado dos ministérios, né? Chegamos até a escrever isso em outro artigo que eu não mostrei, né? Exatamente a necessidade de haver uma integração de Ministério de Ciência e Tecnologia, da Indústria e Comércio, das telecomunicações, inclusive para estabelecer um currículo mais atual de telecomunicações que pudesse ser levado às escolas para ser discutido e adotado em função da necessidade que hoje a gente tem, que não é a mesma de 10 anos atrás, né? Exatamente. Então, quer dizer, isso precisa ser motivado em termos do governo federal, né? Que é exatamente tirar pessoas de cada uma dessas áreas, de cada um desses ministérios, para repensar o desenvolvimento da indústria nacional, que não é só na área de telecomunicações, não, ela está mal em várias áreas, né? Em várias áreas, né? Eu queria acrescentar aqui, dar uma informação. Aqui no clube a gente recebe, todo mês, o resultado que vem de uma unidade do Ministério do Trabalho, em que são apresentadas as demissões em carteira profissional das diversas famílias, onde uma das famílias é a família da engenharia, com todas as suas divisões. De abril de 2014, aliás, de maio de 2013, maio de 2013 a abril de 2015, 114 mil engenheiros foram demitidos. Engenheiros. Não estou falando pessoas que trabalham na indústria, ou nos escritórios, ou nas empresas de consultoria. Estou falando engenheiros. Nós temos esses dados por habilitação, como é que chama? Lá no CREA, chama... Hein? Por especialização, tem um nome lá, atribuição. São 13 grupos, um deles é de telecomunicações e eu não sei de cor. Eu sei que a Civil é responsável por 47% desse volume nesse período. Esse período é um período de 2 anos. E a outra informação que eu quero prestar, que está bem dentro dessa sua observação, que nós devemos tomar cuidado com isso, que a gente toma cuidado, nós temos, inclusive, duas DTEs que tratam exatamente da formação do engenheiro e do exercício profissional, ativas.
Mas nós vamos... divisões técnicas, nós temos essas duas divisões aqui dentro. Agora, no próximo dia 17 de agosto, e isso não está ainda veiculado, não está distribuído, informado, acredito que a partir de terça-feira será, nós vamos realizar aqui no Clube de Engenharia um encontro que é intitulado Defesa da Engenharia pelo Brasil, e onde estarão reunidos as entidades nacionais e as instituições nacionais de engenharia. Não são as regionais, ainda que elas possam estar e serão convidadas. E nós já temos 51 entidades ou instituições aqui relacionadas, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. E o que se pretende é exatamente isso, fazer uma abordagem que envolva não somente a atividade da engenharia, como elemento fundamental do desenvolvimento, e a formação do engenheiro. De maneira que todos saberão, isso será veiculado, como eu disse, e é muito importante que a gente tenha aqui no nosso auditório de 450 pessoas um público representativo para essas tantas discussões. Bom, são 8h10. Eu agradeço a presença de todos e digo dois recadinhos, um que ele me lembrou. Todas essas palestras, elas foram gravadas, por isso nós fizemos a transmissão pela Web TV. Se qualquer pessoa que entrar no site do clube, vai ter uma bandeirinha lá de Web TV, que você pode buscar ali aquilo que já aconteceu, não necessariamente só o que está acontecendo mais recentemente. Então, essa palestra é uma palestra que está definitivamente gravada em áudio e vídeo. E a outra coisa é que na próxima semana também, uma quinta-feira como hoje, nós teremos uma palestra de um dos diretores da SEDAI, que virá falar conosco sobre o desvio que vai acontecer no Guandu, para que seja possível resolver o problema da água e o problema do saneamento na Baixada Fluminense até São Gonçalo. Ok? Todos estão convidados. Muito obrigado mais uma vez e obrigado ao diretor Márcio Patusco.